E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente viu ali um pouco de DAX, né? A gente viu parte de modelos, relacionamentos, a gente também viu as principais funções do DAX, a gente falou de Calculate, etc. Todas as funções que a gente utiliza ali dentro do Calculate. E hoje a gente vai começar a falar aqui sobre funções de inteligência de tempo, tá? Que são funções muito importantes aqui e que cai muito também na prova de certificação, né? Então, quando eu digo funções de inteligência de tempo, né, é a gente fazer cálculos ali realmente com datas, né? A gente conseguir pegar valores como, por exemplo, aqui falando de mais focado na certificação, né? O que eu vi muito de questão ali quando eu estava fazendo os testes? Como que eu, geralmente ele vai te dar o código, né? E você vai ter que ele vai te dar um código ali DAX com algumas partes em branco e você vai ter que preencher ali qual função você vai ter que utilizar para chegar naquele resultado, né? Aí ele coloca um texto, né, num caso de estudo no enunciado, perguntando como que eu consigo para trazer o mesmo valor do ano passado, do mês passado, ou entre essas datas. Então, você precisa entender quais são as funções de data que a gente tem aqui dentro do Power BI, né, para fazer esses cálculos, para que você, na hora da prova ali, você saiba qual função ele está pedindo para você chegar naquele contexto que ele está pedindo, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre duas funçõezinhas, tá? Que elas são bem importantes aqui, que são funções, mas que elas geralmente não, né? Elas voltam um valor exato na data, tá? Que é o date add e o semi-period last year, tá? Aqui o semi-period last year, ele é mais focado só para conversão de ano, né? E o date add aqui você tem algumas partes que você consegue utilizar, né? Alguns intervalos, né? Primeiro a gente vai ver, acho que o semi-period last year, que eu acho que é mais fácil aqui de a gente explicar, depois a gente vai para o date add, tá? Então, o que é que ele fala no semi-period last year? Ele fala, atalha para retornar ao mesmo período do ano anterior, mais simples, mas menos flexível do que o date add. O que a gente faz aqui com o semi-period last year, tá? A gente consegue trazer o mesmo resultado. Vamos supor, eu quero fazer uma comparação ano a ano ali, a porcentagem, né? Tenho o resultado desse ano, por exemplo, aqui. Eu vou ter um filtro de data que eu vou filtrar dia 27 de setembro de 2025, que é o dia de hoje, né? Quando eu fazer esse filtro, eu consigo, através do semi-period last year, a gente precisa realmente sempre ter uma coluna de data aqui, né? A gente precisa ter uma tabela de data, caso você não tenha desativado. Geralmente, se você não desativou, né? O Power BI já consegue, ele cria essa tabela automática para fazer o cálculo, mas você vai precisar ter uma data ali, né? Que aí a gente vai colocar, e ele vai trazer esse valor para a gente ali dentro do Power BI, tá? Quando a gente for fazer no código, ficar mais fácil. Aqui a gente tem um exemplo de código, tá? Que a gente vai colocar aqui, ó, semi-period last year e o column date, tá? Aqui a gente vai sempre usar isso dentro do calculate, né? Para que a gente consiga fazer isso. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? Mas a gente sempre vai ter ali uma função de valor que a gente quer trazer, né? Uma soma, alguma coisa, um average, uma função de agregação, e o semi-period last year com aqui a função que a gente vai a data que a gente quer puxar, tá? Bom, primeiro a gente vai criar uma tabelinha aqui, tá? Só para a gente mostrar, tem aqui essa tabelinha de data aqui. Esses arquivos aqui que eu importei, eu vou utilizar essa base de dados apenas aqui. A gente tem uma tabela ali de vendas, etc. Mas aqui eu vou trazer para a gente aqui o date, só para a gente ter a informação aqui, né? Eu vou deixar por trimestre, tá? Vou deixar por trimestre agora, a gente não precisa. Não, vou deixar. E vou colocar aqui por sales, tá? Vamos colocar aqui valores. E aqui a gente tem só para a gente fazer a comparação, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos colocar um filtro aqui também, tá? A segmentação de dados, vou colocar um filtro aqui por data. E eu queria aqui, vamos ver se eu consigo deixar aqui para colocar configurações, a lista vertical, tá? Só para a gente selecionar apenas um valor só, tá? E a gente vê se a gente consegue fazer isso aqui bonitinho. Tá, então vamos entrar aqui também, tá? E vamos fazer uma nova medida aqui. Vamos primeiro, deixa eu colocar aqui. Tá, deixa eu colocar aqui um cartão, né? Vou colocar um cartão aqui e vou colocar aqui, por exemplo, soma de ceias. E vou colocar aqui 2025, primeiro quarto, janeiro aqui. Deixa eu só apagar aqui. A gente faz o filtro por aqui. Eu acho que a gente consegue fazer isso daqui utilizando só aqui, tá? Deixa eu. Peraí que tá fazendo tudo na hora aqui, né? Então ele tá. Tá, então aqui a gente tem a soma de sales no total, né? A gente vai colocar aqui a soma de sales total. E vamos pegar aqui, por exemplo, janeiro, dia 1º de janeiro. A gente sabe que a gente teve 1.086,31 ali de a soma, tá?
Tá, a gente tem aqui o valorzinho, 1086,31 de soma ali, tá? Nos sales. Vamos supor que eu quisesse pegar o valor de 2024. Se eu entrar aqui em 2024, primeiro quarto de janeiro, a gente tem um valor ali de 769, tá? Vamos supor que eu quisesse pegar ali o valor de 769. Como que a gente faria isso? A gente poderia vir aqui em nova medida, colocar aqui same period last year. E a gente colocar aqui, tá? A gente vai fazer um calculate. O que que a gente está fazendo ali, né? A gente está pegando a soma do valor, né? Então a gente está pegando aqui soma de. Desculpa que eu tava. Aqui a gente está com outro nome, né? Fact sales. Aqui a gente vai pegar os sales, né? Beleza. E como que a gente faz para pegar usar o same period last year? Aqui a gente coloca same period last year. E aqui a gente vai colocar uma coluna de data, tá? Aqui a gente está utilizando o din date date. E a gente sempre vai precisar ser uma coluna de data para ele pegar a data e considerar qual data a gente está utilizando, né? E vou executar aqui. Beleza, aqui a gente não teve nenhum problema. Vou colocar mais um cartão aqui e vou jogar aqui semi per last year. O que que ele retorna pra gente? A gente sabe que a gente está com um filtro aqui do dia 1, tá? Então a gente está com esse filtro aqui do dia 1. Se eu tirar esse filtro, aqui a gente vai pegar geralmente só ali, aí ele pega o total, né? Então aqui 2025, deixa a gente coisa aqui, deixa eu só fechar aqui, 2025, tá? Ele vai pegar o total aqui, tá? Então não vai fazer nenhum sentido. E como aqui a gente não tá com nenhum filtro aqui, a gente. Beleza. Aqui eu vou pegar aqui o 2025, tá? E eu vou filtrar aqui pro dia 2. Aqui a gente sabe que no dia 2 a gente tem 998,96, né? Então é o valor que a gente tem aqui no dia 2. Aqui é a nosso. Aqui a gente sabe que aqui é o nosso primeiro, né? O do valor atual. E aqui, quando a gente está utilizando a função do semi per last year, a gente vê que a gente tem 863,94. Se eu vim aqui, a gente em 2 de janeiro de 2024, a gente vê que a gente tem 863,94. Então aqui com o semi paired last year, ele traz o mesmo valor no ano passado, tá? Então é para isso que a gente utiliza essa função, ele vai trazer o mesmo valor do ano passado. Então quando a gente utilizar um filtro de data ali, a gente está filtrando aqui na matriz, ele vai retornar esse valor do ano anterior, tá? Se eu filtrasse aqui 2024, ele ia estar em branco porque a gente não tem nenhum valor ali para 2023, né? Então, não funcionaria porque não tem nenhum valor para 2023. Mas tudo que eu filtrar aqui no 2024, ele vai trazer aqui pra gente bonitinho, tá? Porque a gente tem esses valores ali pra gente. Então, a gente não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Então, é assim que a gente utiliza o Semi per last year. Na prova de certificação, tá? Sempre que ele perguntar ali que ele quer trazer o mesmo valor do ano passado, do ano anterior, você precisa ficar, ou vai ser o date add ou o Semi per last year, tá? Porque aqui a gente retorna datas exatas. Bom, vamos para o date add aqui agora, né? O que que o date add ele faz? Ele retorna datas deslocadas em relação ao período atual. Flexível, pode voltar, avançar dias, meses, trimestres ou ano. Então, o semi-period last year, ele retorna sempre o ano anterior. Aqui no date add, a gente consegue fazer isso para retornar aqui. A gente pode retornar, voltar, avançar dias, meses, trimestres ou anos, tá? Então, a gente pode ou adicionar ou a gente voltar um ano, tá? Mas aqui, a gente tem essa. Não é que nem o Semi per last year. O Semi per last year vai ser sempre o ano anterior e o date add que a gente pode fazer por dias, meses, trimestres ou anos. Vamos dar uma olhada, tá? Primeira coisa aqui, vamos fazer aqui, aqui o Semi per last year, tá? Vamos utilizar aqui, fazer aqui outra medida e vamos fazer o mesmo cálculo só que com o date add, tá? Date add year. Vamos colocar aqui, ó, calculate. Vamos colocar aqui soma de fatos a sales, né? E aqui a gente vai colocar o date add, beleza? O que que ele pede aqui pra gente, tá? Ele pede date, número de intervalos e etc. A gente vai colocar aqui, ó, date add date, a gente vai colocar a data que a gente quer utilizar, date. E a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui menos 1, que a gente quer voltar um ano, né? Vírgula, year. E aqui a gente coloca year. Só para ver o que ele dá de opção aqui, né? A gente vê que a gente tem a opção aqui, ó, dia, meses, trimestre e ano, tá? Então é isso que são os intervalos que a gente consegue utilizar aqui no date add. Aqui eu vou colocar year, vou fechar aqui, tá? Vou fechar mais um, beleza. E vou criar mais um cartão. Vou colocar aqui embaixo e aqui a gente coloca o date add year. O que que ele retorna? Ele retorna aqui o mesmo resultado do semi-period last year, porque o date add ele vai voltar ali pra gente exatamente aqui um ano atrás, né? Então a gente consegue ter o mesmo resultado utilizando o semi-period last year e o date add. Só que o semi-period last year é só pro ano e o date add a gente tem aqueles outros cálculos que a gente viu anteriormente que a gente vai ver um pouquinho aqui mais pra frente.
Então, a gente consegue ter o mesmo resultado aqui. Se ele pedir ali quais são as funções que a gente consegue voltar um ano exatamente, é sempre o date add ou aqui o semi-pair the last year. Vamos fazer outro cálculo aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, nova medida, vamos colocar aqui, ó, date add dia, tá? Vamos colocar aqui calculate, soma de fato sales, beleza? Aí a gente coloca aqui date add, vamos colocar aqui a nossa data, né? E aqui a gente vai colocar que a gente quer voltar um dia, tá? Eu só vou salvar esse código aqui para não ter que ficar fazendo isso daqui toda hora. Deixei aqui e vamos jogar mais um cartão aqui, tá? Joguei mais um cartão e vamos colocar aqui, ó, dia. Qual o valor que a gente está filtrando? A gente está filtrando ali a... Deixa eu filtrar aqui. 29 ali, tá. Beleza, então aqui, ó, tô filtrando 29. A gente pode filtrar o 20 aqui, tá? Ou 30, a gente voltar. Então, o que que acontece? Aqui no Soma de Sales, aqui a gente sabe que a gente tem 1,28, né? Porque ele tá arredondado. Aqui no Semi Per Last Year, se a gente for ali para 30 de janeiro, a gente sabe que ali a gente, no ano passado, a gente teve ali 1.050, aqui tá arredondado, né? E quando a gente utiliza o dia aqui para voltar, ele vai pegar do dia 29. Então a gente consegue pegar o valor do dia anterior através aqui do Date Add, tá? Vamos alterar aqui o nosso dia e vamos colocar aqui. O que que vai acontecer caso você coloque ali sem seu valor negativo, tá? Ele vai adicionar um dia. Então a gente também consegue adicionar aqui dentro do date add, tá? É só você, em vez de utilizar um menos ali no valor, você deixar o valor normal que ele vai adicionar, tá? Então aqui a gente está pegando o dia do dia 31. A gente está ficando do dia 30, se eu fitar aqui do dia 29, ele vai pegar aqui do dia 30. Então ele vai pegar do dia anterior se você não colocar o valor negativo ali, tá? Agora vamos fazer aqui o date add mês. Vamos colocar aqui o mês e vamos colocar aqui, ó. Só que, deixa eu só apagar aqui, né? Só preciso dessa parte aqui. E aqui menos um. Criamos aqui, tá? Vou colocar mais um cartãozinho aqui e vamos dar uma visualizada aqui, tá? Vamos comparar. Vou colocar aqui o Day as Month. E aqui a gente está filtrando dia 30 de janeiro, tá? Deixa eu só colocar aqui, acho que é mais fácil se eu for para fevereiro para não ter que fazer o filtro ali, tá? Vou colocar aqui, ó, 18 de fevereiro. Aqui no dia 18 de fevereiro a gente sabe que a gente tem 893,74. Se a gente voltar um mês, aqui no dia, ele vai voltar um mês ali, ele vai comparar com o dia 18 de janeiro, tá? Que a gente vê que a gente tem 95495. Então a gente consegue voltar um mês ali, tá? Certinho para que a gente tenha esse valor bonitinho ali, tá? Então a gente consegue fazer esse cálculo para que ele volte ali um mês certinho. E aqui a última função que a gente tem, tá? Que é o date add aqui, date add quarter, que é o quarter, tá? Que ele volta por um trimestre, tá? Então aqui a gente consegue fazer ele voltar um trimestre. Então vou colocar aqui para a gente voltar um trimestre, vou criar outro cartão aqui e vamos colocar aqui, ó, day at quarter. Só que em vez aqui eu vou filtrar por março, tá? Para eu voltar 3 meses ali certinho. Vou colocar aqui, ó, dia 26 de março. Então, no dia 26 de março, a gente sabe que a gente teve 959,46, tá? No dia 26 de janeiro, de fevereiro, a gente sabe que a gente teve 812,87. E no dia 26 de 839,18. 909,18. Tá, cadê o 939,18? Ou será que ele volta ali para dia dezembro? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Dezembro. Aqui, 909,18. Eu tava comparando ali com janeiro, mas ele voltou para dezembro. Fazendo os cálculos errados aqui, tá? Então aqui ele volta um trimestre pra gente, então a gente consegue ver que aqui, ó, em dezembro ele teve 839,18, que foi no último trimestre, né? Então aqui, como a gente tem um trimestre aqui, o primeiro trimestre, aqui a gente tem janeiro, fevereiro e março, ele vai voltar ali pro último trimestre, que foi ali o quarto trimestre de dezembro, né? E aqui ele vai ter o quarto trimestre de 2024. E aqui ele vai ter o valor de 969,18 aqui no dia 26, tá? Que é o valor que a gente está filtrando ali. Então, é assim que a gente faz os filtros, tá? Aqui dentro do Power BI, essa função de data aqui, ela é muito poderosa, tá? Quando a gente quer trabalhar com inteligência de tempo. Como eu falei ali para certificação, você precisa sempre ficar esperto ali para prova de certificação.
como utilizar as funções, né, e para que elas servem. Sempre que ele tiver menos um year, ou menos um month, ou menos um day, ou alguma coisa do tipo, você sabe que é o date edge, tá? Porque geralmente ele pode te dar ali só para você preencher a função, mas ele te dá ali o resto da função, né? Então você precisa colocar, então você vai ficar sempre esperto ali qual a sintaxe do date edge. O semi-period last year, você coloca só a data, e sempre que ele pedir para você retornar ali um dia, um mês, um trimestre, sempre vai ser o date edge. Mas ali, se ele pedir para retornar um ano exatamente, pode ser ou o date add ou o semi-period last year. E lembrando aqui que ele volta sempre para a exata data, tá? Ele não é por períodos, como eu posso dizer, períodos é entre datas, vai, por exemplo, da primeira semana até o mês inteiro é sempre uma data exata. Então, sempre que pedir uma data exata, date add ou semi-period last year, tá? Bom, eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou gostar também de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.